aleluia, 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 aleluia. Maria é levada aos céus, alegrem-se os coros dos anjos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós temos a alegria de celebrar com toda a solenidade a ocasião que talvez enche o coração de um cristão de profunda esperança, a Assunção da bem-aventurada Virgem Maria. Para entendermos essa celebração e as razões que motivaram o Papa Pio XII a proclamar solenemente esse dogma, é preciso que nós compreendamos um outro que o precede, que fora proclamado pelo Papa Pio IX, o dogma da Imaculada Conceição de Maria. A Virgem reconhece a Igreja fundamentada nas Escrituras e na tradição, que a Virgem Maria foi concebida sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, sem nenhum sinal de imperfeição, porque era preciso que nosso Senhor Jesus Cristo encontrasse dignamente um corpo para nascer. Nosso Senhor poderia, meus irmãos, ter escolhido nascer de diversos modos e de vir a esse mundo manifestando de todas as maneiras o seu poder.
poderia, aliás, ter vindo a este mundo, tal como nos está dito que será a sua volta, num trono glorioso, através dos céus que se rasgam, dos anjos que descem, tocando trombetas e fazendo-o glorificado e honrado. Mas não, nosso Senhor quis, no seio de uma mulher humana, mas perfeita, escolhida, eleita e profundamente amada por Deus, nascer, fazendo no seu ventre morada ao longo de 9 meses. E era preciso, portanto, que este ventre se encontrasse preparado por Deus, sem nenhum sinal de pecado, nem mesmo o pecado original. Não porque Maria é a Toda-Poderosa, não. É exatamente porque o poderoso, como ela reconheceu no seu Magnificat, tal como escutamos no Evangelho, olhou para a sua humildade e a quis encher de graça para fazê-la objeto de predileção do seu amor. E foi assim que procedeu. Nós encontramos nas Escrituras, neste mesmo sentido, a frase que diz que o salário do pecado é a morte, e que o nosso corpo encontrará a corrupção, e que o nosso corpo encontrará inclusive a doença por causa do pecado que está em nós. Em Maria, como eu disse, não houve pecado, não houve imperfeição, e não houve, portanto, nenhuma situação em que a fizesse merecer a corrupção da morte. Deus, de novo, em sua bondade, preserva a Virgem Maria da corrupção da morte e a eleva em glória, em corpo e alma, para que fosse toda ela glorificada nos céus. Esta é a celebração de hoje. Esta é a alegria que movimenta o nosso coração, e vou dizer por que disse no princípio dessa homilia, que é talvez a que mais enche o coração dos cristãos de esperança. Muita gente, sem o mínimo conhecimento bíblico necessário, costuma dizer que a Igreja Católica coloca Maria em um lugar de exaltação que não lhe é merecido, porque dá-se a impressão de que honrar as glórias de Maria poderia de algum modo ofuscar o esplendor do Senhor. Não compreendem, no entanto, que ela é a perfeita imagem de uma criatura. E comecemos a entender por quê. No início do Cântico de Maria, descrito em Lucas no capítulo 1, que nós escutamos nesta noite, a Virgem diz: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria. Atenção para o que diz a Virgem: em Deus, o meu Salvador. Ora, Padre, se Maria não tem pecado, não precisava de Salvador. E é então que nós compreendemos: Maria foi salva do pecado antes que fosse a humanidade. Maria foi por Deus redimida antes que fosse a humanidade. Maria recebeu a redenção antes mesmo que nosso Senhor derramasse o seu sangue. Fora salva pelo Pai em vista do seu Cristo, assim como nós viríamos a ser depois pelo sacrifício do Cordeiro imolado na cruz. Nesse mesmo sentido, celebramos hoje as glórias da Virgem, que fora por Deus elevada e assunta ao céu em glória, porque não conhece a mancha e a imperfeição do pecado. E eu preciso dar a você esta grande notícia: este é o destino de cada santo. Este é o destino de cada homem e mulher que ao longo da sua história busca realizar em todas as coisas a vontade de Deus. Maria prefigura, portanto, o nosso destino, o de sermos por Deus arrebatados em corpo e em alma. Ainda que nós, por causa do pecado original, passemos pelo processo da corrupção de nosso corpo,
virá o dia em que, como proclamamos todos os domingos e nas solenidades na profissão de fé, o Senhor ressuscitará a nossa carne, que gloriosa ressurgirá e será elevada aos céus, para que com Cristo e com a Virgem tenhamos ocasião, meus irmãos, de contemplar definitivamente o nosso Deus e vivermos com Ele em corpo glorioso que Ele dará aos seus. E é então que nós descobrimos que se Maria viveu todo este processo diante da presença de Deus, para tornar-se na igreja a mais perfeita imagem daquilo que nós viremos a ser, é preciso que nós aprendamos a fazer muito bem o caminho de suas virtudes. Nisto consiste a verdadeira devoção à Mãe de Deus. Me preocupa absolutamente ver em nossos dias uma crescente devoção, pelo menos desde o ponto de vista do discurso à Virgem Maria, mas que está dissociada da imitação de suas virtudes. Vou dar um exemplo. Nós vimos há pouco tempo, no dia de Corpus Christi, em São Paulo, houve aquela grande marcha para Jesus, que os protestantes promovem de uma maneira muito provocativa no dia do corpo de Nosso Senhor. Tudo bem. E ali, no momento de muita infelicidade e de agressividade, um dos cantores, como costumeiramente fazem, disse alguma frase que ofendeu os católicos com relação à Virgem Maria, que o Brasil não tinha ou não precisava, não vou dizer com exatidão os termos porque não me lembro, de uma rainha, porque o Brasil só precisava de Jesus. Claro, os católicos imediatamente se ofenderam, como qualquer um se ofenderia quando ouvisse alguém lá fora falar da sua mãe. Quando querem ser ofensivos, aqueles que não gostam de nós, a primeira coisa que fazem é agredir a mãe. Seu filho de uma pi, porque sabe que isso fere o coração de qualquer pessoa. Só que, meus irmãos, foi aí então que eu me dei conta de que nós estamos muito longe de imitar as virtudes de Maria. Porque o que aconteceu? Textos e mais textos, comentários e mais comentários na página desse cantor com termos absolutamente agressivos. Aquela agressividade deste homem foi respondida com a mesma agressividade. Ora, uma das virtudes de Maria é a humildade e o silêncio. Para defender a Virgem, nós fizemos exatamente o que Maria não faria, ofender alguém. Para defender a Virgem, nós agimos exatamente como nunca agiria a Mãe de Deus, com agressividade. Por que o padre diz isso? Não nego para vocês. Eu talvez, numa circunstância como essa, tivesse não somente sido agressivo com as palavras, talvez desse uma voadora no cantor. Mas por que eu digo isso? Porque nós precisamos aprender a entender dia após dia que a verdadeira devoção a Nossa Senhora consiste na imitação de suas virtudes. É preciso aprender com Maria. É preciso aprender de Maria o silêncio. É preciso aprender de Maria a humildade. É preciso aprender de Maria a caridade. É preciso aprender de Maria a capacidade de manter-se firme e altiva diante de todas as dores e sofrimentos, tal como ela fez diante do seu filho crucificado. Não posso imaginar a Virgem Maria gritando e escandalizando aos pés da cruz, porque não foi assim que ela procedeu. Permaneceu, nos diz a palavra, de pé, vendo o seu filho crucificado passar pela maior humilhação da história. De pé, altiva. Preciso que ela nos ensine, porque se o caminho da Virgem Maria é o mais perfeito, seguro e certo para sermos elevados à glória de Deus,
tal como ela fora, é preciso que trilhemos com perfeição os seus caminhos. Peçamos, meus irmãos, portanto, que o Espírito de Deus nos ajude a encher o nosso coração nessa solenidade da Assunção de Maria de esperança, porque ela é a prefiguração mais perfeita do que nós viremos a ser um dia, e de capacidade de imitar as suas virtudes. Para isso, nós precisamos de duas coisas: da graça e da natureza. Da graça, porque a ação de Deus precisa vir ao nosso encontro e nos ajudar a enxergar as virtudes de Maria de modo a imitá-la sobrenaturalmente. E da natureza, porque sem disciplina e sem um esforço pessoal e constante, dificilmente nós conseguiremos superar os nossos vícios para alcançarmos as virtudes. Que o Senhor nos conceda estas duas grandes graças: a graça deste movimento interior de esperança e a graça de permanecermos atentos à ação de Deus que se realiza em nossa natureza, para que aprendamos a superar os vícios e abraçar as virtudes da Mãe de Deus como um caminho que nos conduzirá um dia à glória deste arrebatamento. Meus irmãos, um dia como ela, o Senhor nos há de coroar com vitória. Amém.